alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que são publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista. E aqui nós estamos trazendo subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos, lendo o nosso texto de apoio e acompanhando os slides, os irmãos verão o roteiro do nosso raciocínio. Além do nosso texto de apoio, nós temos também 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos, publicados ali no site do portal Escola Dominical. Nós temos também textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações para a sua aula. Durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos responsabilizamos por isto. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é o nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam a Palavra de Deus e se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Igreja do Belém, e que fica no Templo Antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Estamos estudando a doutrina bíblica da igreja, estamos estudando a eclesiologia. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, ainda no terceiro bloco do trimestre, onde estamos estudando sobre a missão da igreja, nós vamos estudar a lição de número 8, a disciplina na igreja. Uma lição muito oportuna, porque já não são poucos os falsos mestres que andam ensinando por aí que ninguém pode ser mais suspenso da comunhão, excluído, que a disciplina é algo do Espírito Santo e que nós não podemos julgar os outros. Este pensamento é diabólico, é satânico, porque a disciplina é uma das tarefas que deve haver na igreja. Por quê? Porque a igreja é o conjunto daqueles que foram salvos por Jesus. Portanto, a igreja é o conjunto dos filhos de Deus.
Porque quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus faz com que a pessoa se torne filho de Deus. Então, quem crê em Jesus é introduzido na igreja. Portanto, a igreja é o conjunto dos filhos de Deus. Ora, se a igreja é o conjunto dos filhos de Deus, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que para ser filho de Deus, eu preciso participar da disciplina. Porque quem não tem disciplina não é filho, é bastardo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, se você é filho de Deus, você está sob disciplina. Porque na família de Deus, e a igreja é a família de Deus, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ora, numa família, eu tenho disciplina. Continuemos aqui na Epístola aos Hebreus 12 e 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A disciplina é uma correção do pai ao filho. Para quê? Para que ele viva. Mas alguém pode dizer, tá vendo, meu caramuru? A disciplina é do pai. É do pai, sim, não tenha dúvida. A prescrição do remédio é do pai. Mas a ministração do remédio é da igreja. É a igreja quem deve ministrar a disciplina. Quem prescreve a disciplina é o pai. Mas quem ministra a disciplina é a igreja. São os ministros colocados na casa de Deus e toda a membresia também, como nós vamos ter a oportunidade de ver. Então, disciplina é algo que está ligado à igreja. Se eu sou filho de Deus, eu estou sob disciplina. Senão, não sou filho. Se eu não participo da disciplina, eu não sou filho. Eu não sou parte da família de Deus. Eu não pertenço à igreja. Então, nós já vemos aqui que esse raciocínio de que não se pode disciplinar alguém é diabólico. É o diabo que quer que você deixe de ser filho para ser bastardo. E só os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, é que viverão eternamente com o seu Pai, com o Senhor. Somos filhos. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar,
Ele começou a sua oração modelo dizendo: Pai nosso, Pai nosso, porque nós somos filhos. E se somos filhos, somos participantes da disciplina. Pois então, se somos filhos, somos participantes da disciplina. Portanto, a disciplina é algo próprio da igreja. O que é disciplina? O senhor está falando aí de disciplina, mas o que é disciplina? Quando vamos ao dicionário, nós encontramos que disciplina é a ação de se instruir. É educação, ciência, ordem, sistema, princípios de moral. É o ensino e educação que um discípulo recebia do mestre. É a obediência às regras e aos superiores. É o regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. É ordem, é bom comportamento, é obediência a regras de cunho interior, é firmeza, é constância, é castigo. Tudo isso é disciplina. O que a gente percebe aqui? Que na noção de disciplina nós temos alguns elementos que devem ser levados em consideração. O primeiro é que a disciplina é um aprendizado. O primeiro significado da palavra disciplina é a ação de se instruir, é educação. É o ensino e a educação que um discípulo recebia do mestre. Então, a disciplina, ela começa com a instrução, com o ensino. Eu não posso falar em disciplina se eu não falo em ensino. E aqui nós vemos que a disciplina, ela começa pelo ensino da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que testifica de Jesus. E nós temos que aprender com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A disciplina é isso. É primeiro eu me sujeitar a Cristo, que é o meu mestre. Nunca nos esqueçamos do que Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, disciplina é reconhecer Jesus como mestre, e aí por isso eu aprendo com ele, mas reconhecer a ele também como Senhor, e por isso eu me submeto a ele. A disciplina é um aprendizado com sujeição. Eu aprendo e me sujeito, me submeto. E ao aprender e me submeter, eu obedeço às regras e aos superiores. Eu tenho uma conduta regrada, conforme a regra a que eu me submeto. Então, isso que é disciplina. Porque um aluno disciplinado na escola é aquele aluno que obedece às autoridades, obedece os funcionários da escola, o professor, o diretor.
cumpre todas as regras. Na hora de estudar, ele estuda, na hora do recreio, ele se diverte, na hora de, eh, de fazer os trabalhos, ele faz. É um aluno disciplinado. O que é um filho disciplinado? É aquele que respeita e obedece aos pais, cumpre as ordens dos pais, tem a conduta de acordo com as determinações dadas pelos pais. Isso é um filho disciplinado. Na igreja, nós somos filhos e por isso somos disciplinados. Nós aprendemos com Jesus, nos sujeitamos a Jesus e seguimos conforme a regra, conforme a conduta. Somos obedientes. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16, ele diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem anda conforme a regra, quem anda conforme os ditames, os mandamentos do Senhor Jesus, aprendendo com ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é o resultado da disciplina? O resultado da disciplina é eu ter descanso na minha alma, é eu ter paz com Deus e ter a paz de Deus, é eu estar em comunhão com Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem a vida eterna. Está sempre com Cristo. É um com o Senhor. Então, a disciplina é este aprendizado que me leva à sujeição, que me leva à obediência. Quando falamos em disciplina, o primeiro livro que nos vem à mente é o livro de Provérbios de Salomão. O livro que Salomão escreveu na sua maturidade, que fala da sabedoria, ou seja, como saber viver neste mundo. Como viver neste mundo de maneira a agradar a Deus. Este é o sábio. O sábio é aquele que se instrui com a sabedoria e pratica a sabedoria. Agrada a Deus. É o filho disciplinado, é o filho de Deus. É o sábio. Assim começa o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temer a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
quando eu quero aprender e me submeter ao Senhor, eu fico disciplinado. Eu tenho disciplina. Eu sou filho de Deus. Então, a igreja, que é o conjunto dos filhos de Deus, deve promover o ensino daquilo que Jesus disse. O ensino das Escrituras, pois elas testificam de Jesus. E tem de levar as pessoas a obedecer, a cumprir a palavra de Deus. O grande mestre da lei, Esdras, ele nos mostra esta realidade. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, ele preparou o seu coração para buscar a Deus, ele quis aprender, depois ele se submeteu, ele obedeceu, ele cumpriu a palavra, e por isso ele pôde ensinar a palavra para o povo de Israel. Então, a disciplina é este aprendizado com sujeição, que nos traz descanso e até nos permite ensinar os outros. Não o que queremos, mas aquilo que Jesus ensinou. E eu estava dizendo que o livro de Provérbios é o livro em que nós temos esta ideia da disciplina, do aprendizado, da sabedoria. Então, há 3 versículos aqui no livro de Provérbios para nós bem entendermos o que é a disciplina. Em Provérbios 23 e 12, Salomão diz: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, a primeira coisa que eu digo, aplica a disciplina o teu coração. Foi o que Esdras fez. Ele preparou o seu coração para buscar a Deus. A disciplina, ela é voltada para o homem interior. Quando a Bíblia fala do coração, dos rins, está falando do homem interior, não das nossas vísceras do nosso corpo, mas está falando da alma e do espírito, do homem interior. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa renovação diária vem do aprendizado e da obediência à palavra de Deus. Aplica a disciplina o teu coração. A disciplina é algo que tem a ver com o homem interior. Segundo, aplica a disciplina no teu coração, os teus ouvidos, às palavras do conhecimento. Então, a disciplina, ela é voltada para o homem interior. É o homem interior que tem que aprender e se submeter à vontade de Deus, em primeiro lugar. E segundo, este aprendizado é o aprendizado da palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. Aplica os teus ouvidos às palavras do conhecimento. É por isso que Jesus disse que as palavras que ele dizia eram espírito e vida. Eu só consigo a disciplina ouvindo a palavra de Deus. Eu só
aprendo e obedeço se eu ouvir a palavra de Deus, se eu preparar meu coração para buscar a lei do Senhor. O versículo que nos mostra o que é a disciplina é o versículo seguinte, Provérbios 23:13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. E aqui nós devemos ver que a palavra disciplina é a palavra hebraica muka, que quer dizer tanto instrução como castigo e correção. Então, veja, a disciplina, ela começa com a instrução, com o ensino. Aplica a disciplina no teu coração e os ouvidos às palavras do conhecimento. Mas, quando não há maturidade espiritual, quando eu estou diante de uma criança espiritual, de alguém que ainda não tem um pleno conhecimento, de alguém ainda que está aprendendo as coisas de Deus, eu não posso retirar dela a disciplina. Ou seja, devo ensiná-la, mas também tenho de corrigi-la. É exatamente o processo de educação de uma criança. A criança ela tem que ser ensinada e corrigida, porque ela ainda faz as coisas de menino, ela não tem maturidade, ela não tem firmeza. Não é o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Ele até repreende os coríntios porque eles não tinham ainda maturidade espiritual. Embora fossem cheios do poder de Deus, eles não tinham ainda maturidade espiritual. Olha o que diz o apóstolo, 1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Os crentes em Corinto, eles eram carnais, eles ainda não tinham maturidade espiritual, eles ainda não tinham firmeza. E nestes casos, quando as pessoas não estão firmes, quando as pessoas ainda são imaturas, elas precisam ser disciplinadas. E o que é a disciplina? É o ensino e a correção. Olha o que diz aqui Salomão. Porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. É preciso haver a correção. E esta correção traz no início uma dor momentânea. Esta correção, ela gera tristeza, desconforto, constrangimento. Mas ela tem um objetivo. É trazer vida para aquela pessoa. Quando você corrige a criança, você não corrige a criança para maltratá-la, para pisoteá-la, para judiá-la, para matá-la. Não. Você faz a correção para que ela aprenda, para que ela viva, para que ela amadureça, para que ela adquira um caráter que lhe traga uma vida feliz e bem-sucedida no futuro. Quando uma criança coloca um dedo na tomada e leva um choque, ela pode morrer até com este choque. Por isso, nós ensinamos a criança. Olha, você, principalmente criança pequena, estou falando aqui, criança da primeira infância, né?
os 3 primeiros anos, aí você diz para ela, não pode pôr o dedo na tomada, porque senão dá dodói. Aí ela vai lá e põe o dedo na tomada. Você fala, não pode pôr o dedo na tomada. A terceira vez você não toca na mão dela. Não para quebrar a mão, não para maltratar a criança, mas você a fustiga com a vara para que ela verifique que é errado ela colocar aquele dedo ali. E ela não vai colocar mais. E nós fazemos isso para quê? Para o bem da criança. É isto que Salomão está dizendo. Na igreja, nós temos que tratar as crianças, os meninos em Cristo, os carnais, ensinando-as com leite. Não vai dar uma feijoada para um bebê que ele morre. Mas você vai ensinar os meninos em Cristo com os rudimentos da doutrina. E menino em Cristo não é novo convertido só, não. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 12, ele fala daqueles crentes que eram os crentes mais antigos da igreja. A igreja começou em Jerusalém, na Judéia. A carta aos Hebreus foi escrita para os crentes da Judéia, Galiléia e Samaria, na época próxima do início da guerra dos romanos contra os judeus. E diz assim o texto: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então não é o tempo físico, viu? Não é tempo de casa. Tem muita gente que pensa que ser crente é igual trabalhar secularmente. Quanto mais você trabalha, mais tempo passa, um dia você se aposenta. Não precisa mais trabalhar. Igreja não é assim. Servir a Deus não é assim. O homem interior tem que se renovar de dia em dia, como acabamos de ler. E Paulo, eu acho que é Paulo, escritor aos Hebreus, mas o escritor aos Hebreus, ele diz que aqueles crentes, pelo tempo, eles deviam ser mestres, mas ainda eram meninos. Ainda eram meninos. Então precisavam da disciplina. Precisa fustigar da vara, a correção. Para quê? Para dar vida. Então a disciplina é o ensino para a obediência. Mas se a pessoa não tem maturidade e ainda não obedece, ela deve ser castigada, corrigida. E esta correção trará uma dor, como fustigar da vara. Eu me lembro aqui do meu saudoso pai, quando ele dizia da vara de marmelo que a minha avó tinha ali. E quando ela chamava o filho e pegava aquela vara, já sabia que ia apanhar. Doía! Doía! Mas todos meus tios e meu pai foram homens de bem. Por quê? São, isso é só meu pai e um outro tio meu que faleceu, são hoje exemplos e referências. Por quê? Porque foram disciplinados, foram corrigidos na hora do erro, foram corrigidos na hora da dificuldade e adquiriram a maturidade espiritual. O fustigar, a correção, ela causa dor e tristeza, mas é para o bem. É para o bem. O escritor aos Hebreus diz assim,
Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? E no versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a disciplina envolve a correção. E você corrige quando a pessoa não tem maturidade. É um menino em Cristo. E esta correção gerará um momento de tristeza. Mas tem um objetivo: dar vida, impedir a morte deste desobediente. Para que ele viva. Para que ele produza fruto pacífico de justiça. Fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Trazendo maturidade espiritual para aquele que foi corrigido. O terceiro versículo de Provérbios, que nos explica o que é disciplina, está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Aqui nós temos o lugar da disciplina no desenvolvimento espiritual do crente. Salomão diz, olha, compra a verdade e não a vendas. Então eu tenho que adquirir a verdade. Eu não posso abrir mão da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Eu não posso trocar Jesus pelos prazeres deste mundo. Eu não posso trocar Jesus pelo dinheiro. Eu não posso trocar Jesus pela fama, pela popularidade, pela simpatia. Não. Eu tenho que comprar a verdade. E quando eu compro a verdade, eu pago um preço. A disciplina é a obediência e a sujeição à vontade de Deus. É negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. É seguir a regra, é andar conforme a regra. Isso é comprar a verdade. E quando eu compro a verdade, quando eu pago o preço da sujeição e da submissão à vontade de Deus, eu tenho, em primeiro lugar, a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu obedeço a Deus, respeito a Deus, eu estou começando a ter sabedoria. A sabedoria é essencial a todo filho de Deus. É ele saber viver deste mundo. E como é que eu tenho que viver deste mundo? Paulo fala lá em Tito, capítulo 2, versículo 12. Vou ler o versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
A sabedoria permite que eu viva com sobriedade, ou seja, viva de forma equilibrada, temperada, com domínio próprio. Eu me conduzo com o amor, a alegria, o gozo e a paz. Mas eu também vivo justamente, ou seja, eu tenho um relacionamento correto com o próximo. E por isso eu tenho bondade, eu tenho benignidade, que é querer bem as pessoas, ter bondade, que é fazer bem as pessoas, e ter longanimidade, quer dizer, ter paciência com as pessoas. Mas eu também tenho que viver piamente. Isso é um relacionamento correto com Deus. E esse relacionamento correto com Deus é a mansidão, que é a submissão ao Senhor, é a fé, que é a fidelidade a Deus, e é a temperança, que é o autocontrole. É o negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. E os irmãos já perceberam que viver sóbria, justa e piamente, ter a sabedoria, é produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé e temperança. Mas depois da sabedoria vem a disciplina. A disciplina é eu aprendo a viver, aprendo a saber como viver, é a sabedoria, mas agora eu devo cumprir. Cumprir. Aí é a disciplina. É colocar em prática aquilo que eu aprendi. É andar conforme a regra. Então, a disciplina é o segundo estágio do desenvolvimento espiritual. Eu me torno sábio, e o sábio é disciplinado, vira disciplinado, vira um filho. E depois eu tenho a prudência. A prudência já é a maturidade espiritual. Eu sou prudente, eu sou cauteloso, eu sou vigilante. Eu antevejo as coisas, porque eu tenho experiência, como diz Paulo, entrando na graça pela fé, Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, aí eu entrei na prudência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em Provérbios 23 e 23, eu vejo que a disciplina é esse estágio intermediário que nos conduz da sabedoria à prudência. E quem vai ser arrebatado? Jesus diz, é o servo fiel e prudente. Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo
que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quer ir para o céu, quer morar para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém? Seja prudente, seja fiel e prudente. Para ser prudente, eu preciso antes ser disciplinado. E para ser disciplinado, eu preciso antes ser sábio. E só assim nós não seremos condenados pelo mundo. Então, nós vemos aqui o que é a disciplina, biblicamente falando. E já vimos que todos os filhos de Deus são participantes desta disciplina. Portanto, a disciplina ela só existe na igreja. Porque o mundo tem 3 povos: judeus, gentios e igreja. E só a igreja são os filhos de Deus. Então, só na igreja nós temos a disciplina. Então, a disciplina, como diz o título da nossa lição, é na igreja. E é pela igreja. O Pai de todos, que é o Pai da igreja, o Pai dos Espíritos, é Ele quem faz a disciplina, é Ele quem ensina. Jesus é o Mestre e Senhor. Mas todos são feitos participantes da disciplina. E quem deve corrigir o faltoso, o desobediente? É o Espírito Santo? Não. Para começar, a Bíblia diz que quem disciplina é o Pai dos Espíritos. Não foi o que lemos ali em Hebreus? Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O Pai é o lavrador. Não é o que Jesus diz lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quem mexe na planta, quem primeiro planta o pé lá, de couve, de a laranjeira, enfim, do pé de laranja, quem semeia, quem planta é o Pai. É o lavrador. E quem cuida, quem dá o crescimento, é Deus. E muitas vezes deste crescimento, eu tenho poda, eu tenho aplicação de remédio, eu tenho que colocar alguma ferramenta ali, um adubo. Então, o Pai, ele faz a disciplina. Mas quem aplica a disciplina é a igreja. O que disse Paulo a respeito daquele cidadão que estava lá na igreja de Corinto, pecando abertamente e ninguém tomava providência nenhuma? Olha o que diz Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, Paulo está dizendo, quem é que tinha que agir? O Espírito Santo? Não, a igreja. A igreja estava sabendo que aquele cidadão estava abusando da mulher do seu pai, numa atitude imoral,
E a igreja que tinha que tomar providência. E o que Paulo diz? 1 Coríntios, capítulo 5. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tinha que ser excluído. Quem é que excluiu? O Espírito Santo? Não, a igreja. Porque todos somos participantes da disciplina. Diante daquele pecado público, vergonhoso, você tinha que tirar o cidadão da comunhão, excluir o cidadão da igreja. É a igreja quem deve disciplinar. Hoje tem um costume também que eu pequei, eu vou lá, falo com o pastor, e o pastor ora por mim e está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido, não. Nós já vimos na lição passada que o pastor não é sacerdote. Toda a igreja é formada de sacerdotes. Então, a igreja é quem deve disciplinar. Logicamente, o pastor está à frente do povo, ele preside sobre o povo, ele leva o caso para o povo, mas o povo deve saber que fulano foi disciplinado. E depois, quando ele é recolocado na comunhão, a igreja é quem tem que recolocar na comunhão. Que ligares no céu será ligado, que desligares será desligado. É a igreja, é o corpo de Cristo. É ela quem tem que disciplinar. É ela. Paulo manda que disciplina. Como também, lá em 2 Coríntios, ele manda que eles recoloquem a pessoa na comunhão. Essa mesma pessoa, porque ela já tinha se arrependido dos seus pecados. Veja o que ele escreve lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2. Porque se alguém me... Versículo 5. Se alguém me contristou, também me contristou a mim, se não em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, Paulo, ao saber mais tarde que esta pessoa tinha se arrependido, ele diz agora, vão, perdoem a ele e reintegrem, que eu também já estou perdoado, já o perdoei. E veja que é a igreja quem deve fazer isso. Não é o Espírito Santo, não é o pastor, é a igreja. É? Lógico que o pastor está na frente da igreja. Então, nós, como dissemos há pouco tempo, no começo da aula, né, a prescrição do remédio é dada por Deus. Está aqui na sua palavra. Ele manda disciplinar, ele manda castigar para que a pessoa viva. Mas quem ministra o remédio é a igreja. É a igreja. Quando nós lemos lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. O que Pedro fala aqui para os pastores? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu preciso cuidar da igreja. O pastor precisa cuidar da igreja. E cuidar é, entre outras coisas, corrigir, disciplinar. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 5,
versículo 13, como nós já vimos, Paulo diz: tirai este Nico do meio de vós. Então nós temos que entender que faz parte da igreja corrigir os faltosos, os desobedientes, até excluí-los da comunhão quando eles estão pecando de forma pública, escandalosa e que compromete a própria igreja. A igreja deve sim discipliná-los para o bem deles. Para o bem deles. Agora, a disciplina, ela exige, ela tem o seguinte itinerário, podemos dizer assim. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aqui nós temos o caminho da disciplina. Como eu disse para os irmãos no início, a disciplina começa com o aprendizado, com o ensino. A escritura, que é a verdade, eu tenho que comprar a verdade, é a testemunha de Jesus, a palavra de Deus. Eu preciso ensinar a palavra de Deus ao crente. Como é que eu vou discipliná-lo se ele não foi ensinado? Então, primeiro eu preciso ensiná-lo. A escritura é proveitosa para ensinar. Depois eu tenho que repetir o ensino. Redarguir. Lembra do exemplo que eu dei da criança do dedo? Eu falo uma vez, mas eu tenho que falar uma segunda vez. É redarguir. Por isso que Paulo dizia: não vos canso de vos falar as mesmas coisas. Só depois é que eu tenho a correção, que é a aplicação de uma penalidade, para corrigir. Então, se eu ensinei, se eu repeti o ensino, e a pessoa não se emendou, ela tem que ser punida, castigada, fustigada com a vara. Para quê? Para que ela viva. Porque ela, permanecendo no pecado, ela morre espiritualmente. Ela deixa de ser filha de Deus para ser filha do diabo. Porque é o filho do diabo que vive na prática do pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu corrijo um filho de Deus que está para que ele não vire filho do diabo. Ele está iníquo, ele está pecando, vivendo na prática do pecado. Não se arrepende. Então eu preciso cortá-lo da comunhão, para que ele perceba que ele não é mais crente, que ele precisa se arrepender da prática do pecado. Quando eu excluo uma pessoa, eu não excluo para matá-la, mas para que ela tenha consciência de que ela não pertence mais ao povo de Deus, de que ela está colocando em risco a sua salvação. Quando eu deixo a pessoa na igreja pecando normalmente, esperando que o Espírito Santo vá falar com ela, eu estou contribuindo para a sua morte espiritual. Por quê? Ela vai achar que ainda é crente, quando na verdade não é mais. E nós lembramos aqui, o que estudamos 2 lições atrás, de que a organização nunca pode tentar sufocar o organismo. Se a pessoa já não é parte do organismo, ela não pode fazer parte da organização. E o quarto ponto da disciplina é a instrução em justiça. Depois que eu aplico a penalidade, então eu acompanho esta pessoa para que ela possa ser curada.
um pastor muito querido nosso, hoje já jubilado, pastor Geraldo. Eu gostava muito, quando eu ia às igrejas que ele dirigia, quando ele avisava as disciplinas. Ele dizia: irmãos, o irmão fulano da congregação tal está na enfermaria espiritual. Vamos ajudá-lo a se restabelecer. Ele incentivava as pessoas. Quando uma pessoa é excluída ou é suspensa da comunhão da igreja, você deve visitá-la, você deve orar por ela, você deve ajudá-la para que ela se arrependa. Foi o que aconteceu com aquele Nico lá de Corinto. Paulo soube que ele tinha se arrependido, que ele já tinha mudado de procedimento. Deu resultado, porque a gente disciplina a pessoa para que ela possa produzir fruto pacífico de justiça. Não é o que diz o escritor aos Hebreus? No primeiro momento é um momento de tristeza, mas depois, essa tristeza, esse constrangimento, esta punição vai trazer um fruto pacífico de justiça. A pessoa vai se arrepender, vai pedir perdão a Jesus, vai confessar o seu pecado e vai abandoná-lo, vai deixá-lo e ele alcança a misericórdia. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. É assim que funciona a disciplina na igreja. É para esse propósito, para que ele seja curado. A disciplina é um remédio, não é um veneno. Lamentavelmente, muitos tratam os excluídos, os suspensos da comunhão, com desdém, com desprezo, com arrogância. Essas pessoas não sabem o que é a disciplina. A disciplina é para reerguer a pessoa. É para fazê-la ter consciência de que ela está saindo, se desviando espiritualmente e que ela precisa voltar a ter comunhão com Jesus. E ela não tem comunhão com a igreja porque não tem comunhão com Jesus. Não podemos deixar na igreja quem não tem mais comunhão com Jesus. A disciplina tem este objetivo. Nós só devemos aplicar a penalidade da exclusão, que é a penalidade mais grave, quando há uma recalcitrância. E aqui nós até colocamos no nosso texto, nós lembramos das leis cerimoniais judaicas com relação à lepra. Para alguém ser declarado leproso, era feito um exame minucioso. Não era só olhar para ele e mandar embora. Só no caso do Uzias, mas ali foi uma penalidade divina, imediata. Mas as pessoas, elas eram examinadas pelo sacerdote. Você primeiro tem que examinar minuciosamente os fatos. Não pode punir alguém por ouvir falar, sem provas, sem dar direito de defesa. A pessoa que era suspeita de ser leprosa tinha toda uma série de rituais. Passavam-se dias, se limpava aquela ferida, depois se verificava se aquela ferida voltava ou não, de que tipo era a ferida. Para quê? Só depois que a coisa realmente precisa, realmente existe aqui essa enfermidade que não tem controle. Aí então a pessoa era declarada leprosa e retirada do convívio do povo. Eu preciso fazer um exame minucioso dos fatos, as provas, e preciso verificar se há recalcitrância, se há uma manutenção da prática do pecado. É por isso que Jesus nos ensina lá no capítulo
18 do Evangelho segundo Mateus. Ele fala assim, versículo 15: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, a exclusão é o último caminho. Você foi, falou com ele, ele continua no pecado. Você levou algumas pessoas e ele continua no pecado. Você levou a igreja e ele continua no pecado. Então, ele não tem mais jeito. Ele tem que ser excluído, porque ele está vivendo na prática do pecado. Ele é recalcitrante. Ele é teimoso. Então, eu primeiro repreendo privadamente. Depois eu repreendo num conjunto maior. Depois eu repreendo publicamente na igreja. Se não mudar, é excluído. É assim que nós devemos agir. E, para nós terminarmos, eu me lembrei dos chamados 4 remédios que um filósofo grego chamado Epicuro, e inclusive a sua escola filosófica era uma das principais escolas filosóficas nos tempos apostólicos. A Bíblia fala até desses filósofos, lá em Atos, capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Eram as 2 principais escolas filosóficas nos dias de Paulo, eram os epicureus e os estoicos. E Epicuro, que foi o mestre dessa escola filosófica, ele era materialista, era ateu, mas ele diz assim, ele dizia que havia 4 remédios para as pessoas viverem bem. Era não ter medo dos deuses, não ter medo da morte, fazer sempre o bem e saber suportar todas as coisas. Eram os 4 remédios de Epicuro. E eu peguei esse ensino de Epicuro e adaptei aqui para a disciplina na igreja. Quais são os 4 remédios da instrução com justiça? Primeiro, não devemos ter medo de Deus. Quando alguém é castigado, nós devemos mostrar para o faltoso que ele foi excluído, que ele foi punido. Mas ele não deve ter medo de Deus, é porque Deus ama. Deus corrige aquele que ama. E quando nós sabemos que Deus nos ama, nós amamos a Deus. E onde há amor, não há o medo, diz o apóstolo João. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, não devemos ter medo de Deus. Então, quando uma pessoa for punida, suspensa da comunhão, nós temos que fazer esse acompanhamento, que é a instrução em justiça, que é o tratamento para ele se fortalecer e voltar à comunhão. Nós temos que mostrar para ele que ele não deve ter medo de Deus. Deus o ama, por isso que ele está passando por aquela situação. Segundo, nós temos sim que nos preocupar com a morte espiritual. O Epicuro dizia, não tenha medo da morte. Não, nós temos que ter medo da morte espiritual. Que quem é morto espiritualmente vai para o inferno. Nós precisamos ter vida e vida com abundância.
Então, o faltoso, o punido, o disciplinado, ele tem que entender que ele está fraco, doente ou já morto espiritualmente. Não era assim que Paulo falava lá, quando ele fala da ceia? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esses fracos, doentes e os que dormem têm de ser curados. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para quê? Diz Pedro, lá na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A igreja prossegue a obra de Jesus. Então ela tem que fazer o bem e tem que curar os oprimidos do diabo. E aqueles que estão entre nós e são fracos, doentes ou mortos, precisam ser curados. Por isso precisam ser punidos para que eles lembrem que não tem que ter medo de Deus e que eles precisam conseguir reviver. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós também temos um outro remédio que nós devemos ministrar para aquele que foi punido no seu acompanhamento, é que é fácil alcançar o bem, depois que Jesus morreu por nós. Mas o bem exige que creiamos em Jesus, e crer em Jesus é obedecer-lhe. Então, Epicuro dizia, faça o bem. Fazer o bem é seguir a Jesus. Então, o punido ele tem que voltar a seguir a Jesus. E, por fim, nós não precisamos suportar o que nos amedronta, mas devemos ter fé em Jesus, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Nós devemos estar ao lado desta pessoa que foi punida, para mostrar para ela que Deus a ama, Deus lhe quer bem, mas que ela precisa se arrepender dos seus pecados e voltar a seguir a Jesus. E quanto tempo a pessoa deve ficar em disciplina? Até que ela se arrependa, até que ela produza frutos pacíficos de justiça. Isso pode ser um tempo rápido, como pode ser um tempo longo. Não é o tempo físico, é o estado espiritual. Se a pessoa produz frutos pacíficos de justiça, a correção teve o seu efeito e ela deve ser reintegrada à igreja. E a posição que ela tinha na igreja local, isso vai depender da aceitação do povo e da retomada da credibilidade. Que não é fácil. E muitas vezes nem vem. Porque Deus perdoa, mas os homens não. Mas nós precisamos evitar o escândalo. É a igreja quem disciplina. Quem prescreve é Deus. Mas quem ministra é a igreja. Amém.